Muito bem, vamos iniciar aqui essa aula, especialmente sobre o ciclo do carbono, né? Pensando em Unimontes, é uma das possibilidades de se cobrar. Dentro de ecologia, ciclos biogeoquímicos sempre foi um tema muito importante, muito cobrado, e aí dos ciclos mais cobrados são carbono, nitrogênio e da água, né? O do nitrogênio já está disponível aqui no canal, e aí eu vou disponibilizando agora o ciclo do carbono. O ciclo do carbono trata, na verdade, do ciclo do gás carbônico, né? Ele começa com o gás carbônico e todo ciclo de elemento gasoso tem que começar pelo processo de fixação. Por que o ciclo do carbono ele é muito explorado? Porque ele está relacionado à questão do superaquecimento, né? Através do ciclo do carbono, a gente consegue determinar estratégias para minimizar esse efeito ou identificar quais as ações antrópicas, né, ou seja, as ações humanas que estão potencializando esse superaquecimento. Então, a nossa interferência no ciclo pode ser no sentido de minimizar esse superaquecimento, ou seja, de reduzir a emissão de gases estufa, reduzir a emissão de CO2, por exemplo, né, através do plantio de árvores, né, ou mesmo de evitar o desmatamento, eu não vou reduzir, mas eu não vou aumentar a emissão, e também eu posso, através das minhas ações antrópicas, interferir negativamente no ciclo, né, ampliando essa liberação de gás carbônico com a queima de combustível fóssil, né, com o uso de automóveis, com a queima, com o desmatamento. Então, eu preciso entender que a minha interferência nesse ciclo do carbono pode ser uma interferência benéfica ou pode ser uma interferência negativa, né? E aí cabe a gente tomar essa decisão, e os vestibulares volta e meia exploram isso, né? Então, vamos lá, iniciar aqui o estudo do ciclo do carbono. Quando a gente olha assim, ele parece bastante complexo, né? Mas, na verdade, não é. O que a gente tem aqui são dois ciclos em um, né? A gente tem aqui o ciclo que, na verdade, é o mesmo acontecendo no ambiente terrestre e o mesmo acontecendo no ambiente aquático. Então, eu tenho, na verdade, um ciclo só acontecendo de duas vezes, vamos dizer assim. É o ciclo acontecendo de maneira terrestre e o ciclo acontecendo de maneira aquática. Mas o ciclo do carbono é o mesmo aí, tá? Então, vamos pegar aqui por pontos. Primeira coisa que eu tenho que pensar é que se o elemento é gasoso, eu vou precisar fixar esse elemento. Assim acontece no ciclo do oxigênio, no ciclo do carbono, no ciclo do nitrogênio. O único ciclo que não passa por uma fase gasosa, que não passa por uma fase disponível na atmosfera, é o ciclo do fósforo, tá? Fica essa dica aí. O ciclo do fósforo não passa por essa etapa gasosa, então ele não tem esse processo de fixação. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é esse processo aqui, ó. E aí, o que essa seta está nos dizendo? Que é aqui que está acontecendo o processo de fixação desse CO2. E que essa fixação vai ocorrer através da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Pega o gás carbônico, fixa esse CO2 na molécula de glicose, então naquele C6H12O6 tem o C e o O que vem do gás carbônico. Então eu pego um elemento que é gasoso e eu fixo esse elemento numa molécula de glicose, e aí essa molécula vai repassando esse CO2 através da cadeia alimentar. Então é importante entender que quando eu falo de ciclo do carbono e eu começo pegando dióxido de carbono, não quer dizer que ele vá ser repassado como CO2, pelo contrário. Ele teve que primeiro passar pela fixação, e essa fixação implica em pegar um composto que é gasoso e transformar em outro composto, desde que o CO2 esteja ali dentro da molécula, mas ele está num outro formato, ele está com outro composto. E aí esse composto vai sendo repassado até que esse CO2 seja devolvido para a atmosfera para poder fechar o ciclo. Então é extremamente importante a gente entender que o processo de fixação, né, como está descrito, como está escrito aqui, ó, ele é realizado pela fotossíntese. Então, quanto mais plantas eu tiver, quanto mais algas eu tiver, mais fotossíntese vai acontecer, menos CO2 fica disponível na atmosfera. Na teoria, eu minimizo essa contribuição do CO2 como um gás estufa para intensificar o processo de superaquecimento. Só que depois que esse... E aí aqui, ó, como eu estava dizendo, tanto é terrestre quanto é aquático, tá? É a mesma coisa. Então, não tenha medo que é uma imagem muito grande. Imagina que isso aqui é um ciclo, ó.
Ah, então, aqui, ó, equivale ao ciclo terrestre. E essa parte aqui equivale ao ciclo aquático. Tá? Então, é a mesma coisa. Mas uma vez que esse CO2 foi fixado, o que vai acontecer com ele? Ele precisa ser repassado no processo de alimentação. Então, esse CO2 vai ser repassado na dieta dos indivíduos. E aí, como que é que acontece esse processo aqui, ó, de alimentação? Essa é a forma com que o CO2 vai ser repassado para os seres vivos ao longo de uma cadeia alimentar. Então, o processo que ocorre aqui, ó, é o chamado fluxo de energia, que eu posso chamar de cadeia alimentar ou teia alimentar, vai depender do que eu estou considerando. Como que esse CO2, então, é repassado? É repassado na forma de glicose, na forma de outros compostos orgânicos, e aí ele chega, então, nos animais, nas plantas, em todo o mundo. Todos esses seres aqui utilizam essa glicose como fonte de energia, né? Porque a glicose é a principal fonte de energia para quase todos os seres vivos, e todos eles utilizam essa glicose como sendo fonte de energia. Tá? Então, se é fonte de energia, todo mundo vai gastá-la. E esse consumo de energia da glicose na respiração celular faz a liberação de CO2 acontecer. O que é muito importante a gente ficar atento aqui no ciclo? Olha quantas setas eu tenho, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais visível, vou pôr marca-texto. Olha quantas setas eu tenho para jogar gás carbônico fora. Quantas oportunidades de eliminar CO2? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 setas para jogar gás carbônico na atmosfera. E eu tenho apenas uma seta para poder fixar o gás carbônico. Ou seja, a gente acaba tendo muito mais oportunidade de eliminar o CO2 do que de captá-lo, seja através da queima de combustíveis fósseis, das queimadas, erupções vulcânicas, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Está acontecendo agora, inclusive, mas nós não temos muito controle sobre ele. O que é importante ficar atento? Onde eu posso interferir nesse ciclo? Né? Em qual momento desse ciclo eu posso interferir, seja de maneira positiva ou de maneira negativa? Aqui eu posso interferir, ou seja, eu posso plantar mais árvores, eu posso fazer a recuperação de áreas degradadas, né? Há uma tecnologia, você pega aí o Japão, por exemplo, eles têm uma tecnologia que são aparelhos que funcionam como plantas, né? Eles pegam o CO2, devolvem o O2, apesar que eu acho mais prático plantar, mas tem a questão do espaço físico. Então, nessa parte aqui, ó, nós podemos agir, né? Agir de forma positiva. A gente age aqui, ó, de forma muito positiva, muito saudável. Agora, onde que está a nossa maior interferência negativa? É aqui, ó. É nessa seta que a gente tem a maior interferência negativa. É na queima dos combustíveis fósseis, é no consumismo excessivo, né? Essa quantidade de veículos. E aí, às vezes, a gente pensa assim, olha, mas a gente também quer conforto, a gente quer andar de carro. Sim, é claro que sim. Mas a gente pode trabalhar com sistema de carona, né? Às vezes vão muitas pessoas da mesma rua para o mesmo lugar, pode fazer rodízio de carro. Sei que isso, dependendo do lugar, da cidade, não é uma prática possível, realizável. Mas os vestibulares cobram isso como uma ação possível, tá? Então, às vezes eu tenho que ir para além do que eu consigo fazer. Eu tenho que pensar numa prática que, se oferecida, é uma prática sustentável, é uma prática legal e que interfere positivamente aí no ciclo do carbono. Tá? Uma vez, então, que esse CO2 foi captado e depois de captado, ele foi repassado na forma de glicose para as cadeias alimentares, eu tenho essas devoluções. Então, através da respiração de todos os animais e da própria planta, lembrar que a planta faz a mesma respiração que nós, então ela devolve o CO2 para a atmosfera, a princípio. Então, olha, a respiração das plantas, as queimadas, a respiração dos animais, e aqui tem essa seta que é do aquático, erupções vulcânicas, e aqui o grande problema. Então, eu fechei mais ou menos aqui, ó, o meu ciclo, né? Eu captei o CO2 pela fotossíntese, repassei pela cadeia alimentar na forma de glicose, devolvi por todas essas formas, e aqui está uma situação que a gente acaba intensificando muito.
E tem uma situação aqui que é a seguinte, ó, que é isso aqui, ó, sedimentação da biomassa, tá? Isso aqui é uma maneira de armazenar o carbono. E aí eu posso, por consequência, entender se eu estou deixando o carbono armazenado lá no petróleo, nessa matéria orgânica sedimentada, então é menos CO2 que vai para a atmosfera. Porém, nós tivemos a genial ideia de descobrir como extrair isso, né? Então, ó, esse ponto aqui pega esse mesmo CO2, esse carbono que entrou, e acaba devolvendo lá para a atmosfera, e assim a gente meio que fecha esse ciclo.